Olá pessoal, eu me chamo Hélio, sou professor de Física do Colégio Ômega e eu vou estar ministrando para vocês as aulas de Física do terceiro ano. Na aula de hoje a gente vai falar sobre eletrodinâmica, que é uma sequência dos assuntos que vocês viram na primeira unidade, certo? Então, para explicar para vocês o que seria eletrodinâmica, eu trouxe alguns conceitos, vou passar esses conceitos para vocês à medida que vocês forem entendendo o assunto, o que a eletrodinâmica quer dizer. A gente aprofunda e passa algumas questões para vocês, certo? Então vamos lá. Eletrodinâmica é a parte da física que estuda a corrente elétrica. A corrente elétrica é um conceito que vocês ainda não viram em eletrostática, porque ela depende do movimento ordenado de cargas elétricas. Então é um conceito novo e toda a eletrodinâmica ela se baseia ao redor desse conceito da corrente elétrica. A gente também vai estudar as manifestações quando essa corrente elétrica percorre circuitos e aparelhos elétricos em geral. Bom, para eu ter uma corrente elétrica é importante que vocês saibam da existência de geradores elétricos. Exemplos de geradores elétricos são pilhas e baterias. Por hora, o que vocês precisam saber é que esses geradores elétricos eles conseguem exercer uma energia em circuitos elétricos e condutores elétricos para produzir o que eu falei antes, a corrente elétrica. A corrente elétrica que a gente vai trabalhar, ela tem várias aplicações. Entre elas eu destaquei algumas, como comunicação, transporte, saúde, entretenimento e várias outras. A aula que a gente está tendo aqui hoje só é possível graças à corrente elétrica, já que usamos bastante instrumentos de comunicação e todos eles dependem da eletricidade para funcionar. Bom, na maioria dos casos, a eletricidade ela não é visível aos nossos olhos, mas existe um efeito bem interessante chamado arco elétrico, que envolve a corrente elétrica, que a gente consegue ver ela numa manifestação visível. Nessas situações em subestações elétricas, a corrente elétrica ela é tão alta, mas tão alta que ela consegue vencer a resistência elétrica do ar, e aí ela se manifesta dessa forma, certo? Para estudar a corrente elétrica, nós precisamos conhecer também outros conceitos. Um deles, tensão ou diferença de potencial. Vocês já viram esse conceito em eletrostática, mas aqui ele está sendo adaptado para o caso específico da corrente elétrica. Então, o que seria essa tensão? É a medida da capacidade de um gerador de colocar elétrons em movimento ordenado no circuito. Então, quanto maior a tensão elétrica no gerador, maior seria essa corrente que ele pode exercer no circuito. Entendam por circuito um caminho fechado com vários elementos onde essa corrente elétrica pode fluir por influência de um gerador. Bom, e o conceito propriamente dito da corrente elétrica é a quantidade de cargas que atravessam a seção reta de um condutor por determinada unidade de tempo. Então, carga elétrica é um conceito que vocês viram em eletrostática. Lá, como eu disse, necessariamente ela não precisava se movimentar para nós estudarmos as propriedades envolvendo a carga elétrica. E aqui a gente depende que ao longo do tempo ela entre em movimento. A corrente elétrica surge quando há uma DDP entre dois pontos de um condutor. Quem exerce essa DDP? O gerador. Bom, para ficar um conceito visual, para que vocês entendam, aqui eu tenho uma representação de um condutor elétrico, e eu tenho pequenas bolinhas vermelhas com sinalzinho de menos, para representar os elétrons que estão presentes nesse condutor. Vejam que todos eles têm uma setinha indicando um sentido preferencial para esses elétrons. Então, se todos estiverem em movimento dessa forma, eu posso dizer que no condutor está estabelecida uma corrente elétrica. Outro detalhe é que tem uma setinha amarela em sentido contrário às setinhas das bolinhas vermelhas. Essa setinha indica o sentido convencional da corrente elétrica, certo? Então, geralmente, nós usamos o sentido real, como as setinhas que estão nas bolinhas em vermelho, e o sentido convencional, como a setinha amarela que está ali em cima. Para que vocês entendam melhor o que é um circuito elétrico, como uma corrente elétrica funciona, eu trouxe um simulador e eu vou mostrar para vocês o comportamento dela num circuito.
Então veja só, eu vou montar aqui um pequeno circuito elétrico, eu vou colocar aqui nosso gerador, que como vocês viram, pode ser uma pilha, né? Ela é que vai exercer a DDP no circuito. Para esse circuito eu quero ligar uma lâmpada, certo? Então vou arrumar aqui, quero ligar uma lâmpada, mas para que a DDP atue sobre esses elétrons, eu preciso criar um caminho para que ele chegue aqui na lâmpada. Então eu vou fazer isso usando condutores. Aqui meu fiozinho, certo? Vou conectar aqui na bateria. Eu quero ligar e desligar meu circuito. Eu quero ter esse controle. Então também vou botar uma chave, vou conectar ele aqui por um fiozinho, certo? Colocar outro aqui para poder fechar. Do jeito que está aqui, ainda não é um circuito elétrico porque não tem um caminho fechado para esses elétrons estarem fluindo. Mas perceba que tem uma representação desses elétrons aqui por todo o circuito. Tá vendo? Quando eu fecho o circuito, o gerador passa a exercer DDP sobre esses elétrons, os elétrons fluem no circuito e a lâmpada funciona. É mais ou menos isso que acontece realmente, só que toda essa mecânica a gente não enxerga. Eu posso também mostrar para vocês como é que isso funciona com o sentido convencional da corrente elétrica. Ao invés de observar os elétrons fluindo, eu posso ver também o sentido convencional, como eu tinha mostrado para vocês na imagem anterior. Certo? Vamos continuar. Bom, essa corrente elétrica, ela pode ser medida. A gente pode dar um valor a ela. Para fazer isso, a gente chama de intensidade de corrente elétrica. Então, ela é definida como a quantidade de carga que atravessa a seção reta de um condutor por determinada unidade de tempo. E a expressão matemática dela é I igual a ΔQ sobre ΔT. Esse ΔQ é a quantidade de carga que está fluindo pelo condutor. E o ΔT é o tempo em que isso está acontecendo. Vocês devem lembrar, eu trouxe aí como observação, que lá da eletrostática, para calcular a quantidade de carga, a gente precisava usar aquela relação N, Q igual a N vezes E, onde N é o número de elétrons que está fluindo pelo condutor e o E é a carga elétrica elementar. Unidades. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, o ΔQ, que é a variação de carga que está passando pelo condutor, é medido em coulomb. Você pode usar o C maiúsculo para representar essa unidade. O tempo que aparece lá na relação é medido em segundos, né, o Szinho minúsculo. E o I, a unidade seria coulomb por segundo, mas nós vamos usar ampere. Por que ampere? Homenagem ao físico francês André Ampère, certo? Por suas contribuições relacionadas ao estudo de eletrodinâmica. Bom, a corrente elétrica, ela não é simplesmente um tipo. Existem basicamente duas formas dela se comportar. Uma delas a gente vai chamar de corrente elétrica contínua, ou apenas CC. E o que seria essa CC? Está ali, o sentido de corrente permanece sempre o mesmo. Então, se ela está fluindo num condutor da esquerda para a direita, ela sempre vai permanecer assim, certo? Seria a corrente elétrica contínua. Já a corrente elétrica alternada, o fluxo da corrente elétrica é invertido em pequenos intervalos de tempo. Então, uma hora ela pode ter um sentido da esquerda para a direita, a hora da direita para a esquerda. Para ajudar a compreensão dos tipos de corrente elétrica, geralmente se faz uso de alguns gráficos. Então, o gráfico da corrente contínua, ele mostra no eixo horizontal a grandeza do tempo e no eixo vertical a da corrente. Note que o gráfico é uma reta horizontal ao eixo do tempo. Isso mostra que, à medida que o tempo vai passando, o valor da corrente elétrica não muda, ele sempre permanece o mesmo. Isso seria a representação gráfica da corrente contínua. Já para a corrente alternada, perceba que a linha em amarelo, ao passar o tempo, ela muda, ela está ora na parte de cima do tempo, mostrando um valor positivo, e ora ela está abaixo. Então ela vai crescendo o valor, chega no valor máximo, depois começa a reduzir, passa pelo zero novamente, chega no valor mínimo, sobe e tudo se repete, alternando entre valores, nesse caso aí, positivos e negativos. Bom, para
exemplificar o que nós acabamos de ver, eu trouxe uma questão, né? Ela aborda o conceito de carga elétrica e de corrente elétrica, e a gente vai poder exemplificar como aquela equação que vocês viram antes funciona. Então vamos lá. Uma lâmpada permanece acesa durante 5 minutos, por efeito de uma corrente elétrica de 2 amperes. Nesse intervalo de tempo, a carga total em coulomb fornecida a essa lâmpada é. Então, fazendo uma primeira leitura, a questão está pedindo a você a carga total. Então, se eu for responder essa questão, primeiramente eu vou listar os dados que ele forneceu. Ele fala que tudo isso aconteceu em 5 minutos, isso seria nosso ΔT, 5 minutos. E ele fala também que a corrente elétrica que está passando por essa lâmpada são 2 amperes, certo? Então, I aqui, 2 amperes. E o que ele está querendo é a carga total em coulomb. Ele está pedindo para a gente o ΔQ. Bom, vocês devem lembrar há poucos instantes que eu mostrei uma relação para vocês que envolve essas 3 grandezas. A relação é I igual a ΔQ sobre ΔT. Então, eu já tenho I, já tenho ΔT, eu vou substituir na relação para encontrar o ΔQ. O único detalhe que você deve observar é que nas unidades que eu mostrei para vocês, o tempo não pode estar em minutos. Eu preciso passar ele para segundos para atender o Sistema Internacional de Unidades. Então, multiplicando os 5 minutos aqui por 60, para fazer a transformação, né, já que cada minuto equivale a 60 segundos, eu vou ter aqui um total de 300 segundos. Ajustei as unidades, já sei o que eu quero, substituição na fórmula. Então, o I fica 2 amperes, o ΔQ é o que eu quero saber, e o ΔT são 300 segundos, certo? Então, vocês já devem saber que aqui eu posso fazer meios por extremos, e o ΔQ aqui ficaria 600 coulombs. De acordo com nossa atividade, nossa questão, a letra correta seria a letra E. Bom, pessoal, essa parte que vocês viram comigo hoje é uma introdução ao estudo de eletrodinâmica. É conhecer o que é a corrente elétrica. É ideal que vocês façam a leitura do nosso material, do nosso livro. Essas informações estão no módulo 10 e o capítulo 28. Façam e realizem as atividades que estão na página 14 sobre eletrodinâmica, certo? Então, atividades, a página aí 14 do capítulo 28, certo? Obrigado, pessoal. É isso.